Recording is on. Chique, foi. Agora eu vou compartilhar a tela. É a continuação da última aula, Gabi. É isso mesmo. Sempre continuações, né? A gente fez uma sequência histórica, digamos assim. Vamos lá. Todo mundo vendo aqui o slide? Tranquilo? Sim? Então, ó, começando aqui, nosso título, né? A humanidade está além da Europa, diásporas da África e da Ásia. Esse título, ele já deixa a gente pensar algumas coisas, né? A gente já percebe, a humanidade está além da Europa. Por que além da Europa? Porque a gente tem um estudo muito eurocêntrico, né, sobre a história do mundo. Quem aqui já viu alguma coisa sobre a Ásia? Faz um joinha. Quem já estudou alguma coisa sobre a Ásia na escola? Sem ser pesquisando sozinho e tal. Na escola, não. Manda um joinha quem já viu alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Não? Sim. Que eu lembro, não. Pior que nada. Que mais? Mais algum comentário? Rose viu? Ah, beleza. Então, uma pessoa ou outra já deve ter visto. Mas é bem pouco, né? Comparado com a Europa, porque a gente vê muita Europa. Mas é difícil a gente ver a Ásia, a África. O que a gente vê de África também é muito relacionado com a história do nosso país, né? Não que não seja importante, é importante, mas a gente tem mais além disso. Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês essa discussão. Então, para começar, quando a gente fala de história também, a história do mundo, a gente pode definir a história do mundo em algumas coisas, como a história das migrações, né? História das guerras, história de luta de classes, a gente tem várias outras definições também. Mas essas são umas das três mais que eu vejo bastante, pelo menos, né? As maiores definições. Porque quando a gente fala de guerra, por exemplo, a gente fala de migração junto, né? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, judeus apátridas, né? Pessoas que não têm lugar definido como país. Então, a gente tem uma questão de migração muito forte. No Brasil mesmo, né? A gente está falando da África, né? O nosso país foi colonizado por portugueses, então isso também é uma diáspora, é uma migração, né, dos portugueses para o Brasil. A migração forçada dos africanos para o Brasil também é uma migração. Então, a gente está falando de história das migrações. História das guerras também, porque o ser humano, desde que é ser humano, está em conflito, até no período pré-histórico, certo? E luta de classes, né? A gente está sempre lutando aí contra o sistema, mas isso é uma história mais recente, mais contemporânea. Então, ó, eu queria perguntar para vocês o que é a migração. E eu queria que, se todo mundo puder, dar uma resposta no chat ou abrir o microfone para falar, se se sentir confortável. O que vocês acham que é a migração? Não tem resposta certa, resposta errada. Só queria saber a opinião de vocês, primeiro. Ó, temos algumas definições já. O deslocamento de um local para o outro. Sim. Mudança. Muito bom. É uma pessoa que vem de outro país. Ok. Que mais? Vamos lá, pessoal. Vocês são capazes de trazer mais respostas. Isso que a Gabi falou é muito bom, né? O deslocamento de um local para o outro. Seria a definição básica, né? É quem sai de algum lugar e vai para o outro. Uma migração. Tá corretíssimo. Mudança também é uma palavra muito interessante, porque sair de um local para o outro, né? Um deslocamento de um local para o outro não implica mudança, né? A gente tem vários tipos de mudanças que nós veremos. Uma pessoa que vem de outro país também, mas não só, né? Pode ser uma pessoa de dentro do próprio país, que migra de um lugar, de um país para o outro.
para outro lugar. Migrar de TIM para Claro. Pode ser, pode ser. Falando em questões de celular. Mais alguma coisa, pessoal? Não se sintam acanhados, vocês não serão julgados, tá tudo certo. Vamos lá, só mais uma. Dá mais uma definição aí. O que vocês acham que é? Não? É pessoas que vai de um lugar para outro, só que tem países que não aceitam. Entendeu? Ok. O Brasil aceita todas as pessoas que vêm de todos os lugares do mundo, entendeu? Mas tem países que não aceitam. Sim, tá certo também. Isso mesmo. Tem países que não aceitam. Isso daí a gente vai dar uma olhada nisso também, mais pra frente, né? Não hoje, porque hoje nós falaremos sobre migração na pré-história. Mais alguma definição? Senão eu posso passar para frente? Mais alguém? Se alguém estiver escrevendo ou quiser falar, pode seguir? Uma transição, professora. Uma o quê? Uma transição. Transição, ótimo, perfeito. Mais alguém? Não? Fale agora, cale-se para sempre. Calaram-se. Vou para o próximo. Então, aqui a gente tem algumas definições que eu trouxe, além das de vocês, que estão corretas também. Então, por que as pessoas migram, né? Existem diversos motivos. Muitas pessoas migram procurando melhores condições de vida e de recursos, né? Que no Brasil a gente tem a história do Nordeste, né? Que veio para São Paulo, tanto que a gente estuda isso, né? Em história do Brasil. A gente tem também busca por novas identidades, conhecimentos e reconhecimentos. Então, também temos necessidade. Muitas pessoas às vezes não querem migrar, mas, por exemplo, situações de guerra ou situações de fome acabam sendo necessidades para mudança. Situações políticas também, né? São motivos para migração. Busca por um lugar seguro. Como eu falei, guerras, né? Guerras são algum motivo também, ou qualquer coisa que afete o bem-estar de alguém, já deixa a pessoa com falta de segurança, né? Por exemplo, também um bairro perigoso, eu moro, um exemplo, né? Eu posso morar num bairro muito perigoso e eu tenho muito medo de morar aqui e eu quero procurar um lugar seguro, então eu vou para outro bairro, né? É um outro exemplo. É ruptura também, né, pessoal? Isso também, portabilidade, uma boa pergunta, uma boa definição. Igual aconteceu na Ucrânia, né? Pessoas saíram, não só na Ucrânia, mas a gente tem a guerra na Palestina, né? Os palestinos, muitos deles estão virando apátridas ou estão tendo que mudar de um lugar para o outro. A gente tem vários tipos de migrações diferentes, né? Ruptura, por que é ruptura? Alguém se arrisca a dizer? Vamos pensar um pouquinho nisso. Rompimento, certo. Desenvolva. Rompimento com o quê? Que teve que sair do sua cidade natal para outro lugar em busca de segurança. Sim, pode ser. Corte de relação, isso, tipo corte de relação. Teve que cortar relações com a família para poder sair do lugar que estava em perigo para ir para outro lugar. Pode ser. Algo como exílio, não exatamente como exílio. A gente está falando aqui nesse caso de ruptura,
seria, por exemplo, nós estamos num lugar que tem um contexto, que tem um contexto político, socioeconômico, que tem o contexto de relações em que a pessoa vive, e ela tem que sair disso para um outro contexto cultural totalmente diferente, né? Então a gente tem rupturas em que a gente tem que se ver em um lugar extremamente diferente do nosso de origem, né? Então essa é a ruptura da nossa origem e do contexto político, do contexto cultural e tudo mais. Então é uma ruptura bem complexa, né? Onde os migrantes se encontram. Então, vamos lá. O que mais? A gente tem ver a vida por outro ângulo. Existem pessoas que migram por questões de estudo, de trabalho, né? Intercâmbio. Intercâmbio, exatamente. Isso aí. Temos transferência cultural. Transferência cultural, eu acho que é um dos principais pontos da migração. Porque quando a gente muda, essa transferência cultural pode ser violenta ou não, né? Mas ela acontece. Mesmo sem a gente querer, existe a transferência cultural. Como eu falei, você sai de um país ou, sei lá, de uma cidade diferente, você vai para outra. Pode ser no macro ou no micro, né? De um país para um outro ou de uma cidade para uma outra cidade vizinha, né? E São existe... culturas muito diferentes uma da outra. Exato, exato. Em todo lugar temos culturas diferentes. Por exemplo, eu posso sair do Higienópolis, do complexo do Higienópolis, para, sei lá, para Rocinha. São contextos extremamente diferentes, certo? Vivências totalmente diferentes, culturas diferentes, né? Então a transferência cultural é muito grande. Exatamente como, por exemplo, os africanos que vieram escravizados ao Brasil. Foi uma transferência cultural? Foi, mas foi imposta, né? A cultura dos portugueses, a cultura europeia foi imposta a outras pessoas. Então, houve, mas ela pode ser forçada também, ela pode ser de uma forma violenta ou não. Foram obrigados, né? Isso, exato. Alguém tem algum comentário? Eu queria falar algo. Você falou sobre cultura, né? Aqui no Sim. Brasil, eu não sei, mas um pouco de notícia que eu tenho sobre o mundo, que a maioria dos países que vivem no mesmo tempo que a gente não gosta de contato físico, né? Não gosta de beijo, abraço, essas coisas, esses afetos que tem no Brasil. Eu acho que Sim, deve ser muito difícil você migrar para um país que você não pode abraçar, beijar, né? E as sim. pessoas, deve ser, para o brasileiro deve ser muito difícil, assim. Mal Eu. cumprimento, um olha do outro, olha do outro. Ai, gente, meu. E travou. Voltei. Foi mal, pessoal. Eu caí aqui.
Estão me vendo, ouvindo? De novo, tá tudo bem aí? Continuam aí? Sim, Ok, vou voltar para a apresentação. Foi mal, tá? acontece. Sim, sempre. Eu tenho esse problema. O meu caiu também. Então, ó, retornando aqui. O que a nossa amiga estava falando? A Vanessa, né? Ela caiu? É sobre a pessoa que eles não têm convívio de abraçar, beijar, e a pessoa chega lá, né, na cultura deles, Sim, e eles ficam meio sem graça de não poder fazer essas coisas que costumava fazer no Brasil. sim, exato. Posso até dar um exemplo meu, que eu cheguei a comentar com o pessoal no sábado, que eu já cheguei a viajar para fora e tudo mais, e eu tive esse choque bem grande, assim. Você ia dar um oi, um abraço, alguma coisa, você não pode encostar nas pessoas, porque não é legal, é estranho. É parte da cultura deles, então a gente, deles, quem? Europeus, principalmente, tá? Principalmente. Nossa, no régua? A régua tá comigo, tá com... Agora, aqui na América Latina já é mais fácil a gente ter esse acesso, tá bom? É mais, como podemos dizer, mais aconchegante. A galera aqui na América Latina é mais aberta ao toque, ao contato e tudo mais. Agora, mais na Europa já é mais fechado, né? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre migração e tudo mais, essa questão de troca cultural? Não? De boa, pode seguir. Beleza. Então a gente também tem as razões, né? Como eu falei, se é forçado ou não a migração, como por exemplo, escravos e tudo mais, né? Isso não falando só dos africanos, a gente pode dizer de qualquer ou quase qualquer tipo de escravidão que existiu, né? E questões ambientais também, né? Questões ambientais por quê? Porque às vezes a gente está num lugar, e essa questão é muito importante para a aula de hoje, né? Então nós estamos num lugar, sei lá, que está faltando, nossa terra não é boa e a gente não consegue produzir nosso alimento. Então a gente precisa migrar para outro espaço, para outra terra, para conseguir produzir alimento. Ou para Tanto a gente como os animais, né? Sim, sim, os animais migram. A gente pode ver. Não sei se vocês viram uma notícia de um leão marinho, né, que foi encontrado aqui no Rio de Janeiro. Acho que foi no Rio de Janeiro. E ele estava sozinho, ele estava migrando e se perdeu do grupo dele, né? Então mas eles sempre migram, né? Os animais sempre vão de um lugar para o outro. Tanto por questões ambientais ou como para reprodução também, né? Uhum. Então, aqui, definições de migração. A migração em si, ela sempre existiu, desde a pré-história, como a gente vai ver hoje, tá? E ela sempre ocorreu por motivos diferentes, e ela pode mudar de acordo com o tempo, o contexto político, o espaço em que se vive, né? E é importante a gente saber que a migração ela não é um problema do mundo, ela não é um problema, ela é um fenômeno, ela acontece e sempre aconteceu. Hoje em dia a gente vê muitos países, como uma das colegas aqui falaram, que não aceitam migrantes, né? Não aceitam pessoas de fora entrando no país, que as leis para migrantes são bem rígidas ou complicadas, exato, os Estados Unidos. Um outro exemplo que eu posso dar, você falou dos Estados Unidos agora, de vivência não minha, mas de uma colega minha, que ela é descendente de chinês. Se não me engano, ela é chinesa, mas a filha dela é descendente de chinês, né? A mãe e o pai dela são, no caso. E eles foram para o Canadá, eles tentaram ir para os Estados Unidos, mas não aceitaram eles como cidadãos, eles não poderiam ficar lá, né? Não foram aceitos. E os estadunidenses não consideram como pessoas muito legais para estarem no país deles. Enquanto no Canadá eles são super bem recebidos e o Canadá, acho que, se eu não me engano, é a segunda maior comunidade chinesa fora da China. E o Brasil, se eu não me engano, também estaria em terceiro aí neste link. Brasil onde tem mais chinês, né? O Canadá eles Nossa aceitam Senhora, daqui a um dia tem mais chinês do que brasileiro mesmo. Então,
é importante a gente ter essa consciência de que a migração não é um problema do mundo, ela é um fenômeno, ela acontece e ela é uma necessária. questão necessária também, né? Sim, é necessária para a sobrevivência de muitas pessoas também e para trocas, né, que são importantes para o mundo. Então, ó, nós temos migrações na pré-história. Vamos falar aqui de África, tá bom? Aqui na África, eu tenho até uma informação nova para vocês, que são recentes, né? De 2013 a 2016 estavam sendo feitas escavações onde encontraram seixos lascados, ou seja, pedra, né, lascada, ou lascas mesmo, que são datadas de 2,5 milhões de anos, isso na Jordânia, lá na África, né? E, infelizmente, não foram encontrados ossadas de hominídeos, né, de pessoas, no caso, mas pode-se, se eles conseguirem comprovar todas as informações e com os estudos, a gente pode dizer que existem fósseis mais antigos do que o mais antigo encontrado, entendeu? Resquícios mais antigos do que o encontrado das ossadas. Nós temos ossadas da mais antiga, que seria a nossa Lucy. Vocês estão vendo uma imagem da Lucy aqui, que ela seria o Australopithecus, né? E ela é o mais antigo encontrado na África. Então a gente sabe que a África foi o berço ali da humanidade, né? E se essas informações aqui forem corretas, conseguirem comprovar, a gente consegue dizer que existiram mais antigos ainda. Então é bem interessante essa parte, né? Como eu falei, o vestígio mais antigo de ser humano foi encontrado na África, que foi a Lucy, e eles foram se desenvolvendo e se adaptando aos ambientes por conta das migrações. Então, saindo da África, né, agora. A gente tem aqui... Vocês estão vendo o meu mouse? Digam sim ou sim. Então, ó, a gente tem aqui África, né? Onde seria o berço ali do ser humano. A gente vai caracterizar agora as nossas diásporas, né? Porque a gente teve 3 tipos de diáspora, tá bom? A primeira foi o seguinte: a galerinha saiu daqui da África e foi inicialmente para a Europa e para a Ásia, tá bom? Mas primeiro para a Ásia. Então, aqui essa parte da Ásia, Sibéria, onde hoje seria mais ou menos a Rússia, né? Essa parte toda aí, foram as primeiras migrações, tá? Então, primeiro, antes da Europa, a gente sempre vê, né? Europa primeiro, Europa no centro de tudo. Não, a Europa foi depois. Primeiro fomos para a Ásia, tá bom? Então, depois da Ásia, a gente saiu dali, foi andando pela Sibéria. E uma das teorias mais aceitas, né, da migração do mundo seria de que o ser humano passou pelo Estreito de Bering, que seria este lugarzinho aqui, que conecta o Alasca e a Rússia, né, a Sibéria, antigamente. Mas como que foi conectado esse pedacinho aqui que a gente consegue ver, bem pequenininho, que não tem terra? Me explica isso, Pro. Foi porque nesse período da pré-história houve um período chamado glaciação. Quem já assistiu a Era do Gelo? Acho que a maioria já assistiu, né? Um filme de desenho antigo. Quem conhece a Era do Gelo? Sim. Ótimo, quem adora o Cid, a preguiça? Eu amo o Cid, gente. Ai, gente, é bom demais aquele filme. Eu A vou gente de rir com aquele Cid. E, pessoal, isso é fã do Diogo. Galera, esse filme é muito, muito bom para representar isso, porque vocês viram no primeiro filme que eles encontram um bebê, certo? Ou seja, já existiam seres humanos ali. Não como a gente conhece hoje, né? Do nosso jeitinho. No filme eles fizeram muito parecidos com a gente, né? Então tem ali uma falha. Mas é para representar para as crianças, né? Porque é um desenho infantil. Então a gente sabe que existiam grupos de homo alguma coisa, né? Que seriam seres humanos. Existiam esses grupos e eles migravam de um lugar para o outro. A gente pode ver que o bebezinho ali, os pais do bebezinho e o grupo deles, eles iam de um lugarzinho para o outro, né? E esse período ocorreu a glaciação. Então aqui, ó, com a glaciação seria onde tudo ficaria coberto por gelo, tá bom? Tudo. Existiram vários períodos de glaciação e nesse período aqui
tudo ficaria coberto com gelo. E essa passagem de mar, de água, né? Ela ficaria congelada. Então, conectaria um pedaço de terra com o outro através do gelo. E aí, dessa forma, o pessoal que estava na Ásia, na Sibéria, e estava indo para esses cantos aqui, conseguiriam passar por cima e migrar para o Alasca, a região que hoje é o Alasca, né? E ir descendo, tá bom? Então, essa daqui seria até a Ásia, e essa parte aqui de cima da Europa seria a primeira diáspora. A segunda seria a saída da África para a Europa, onde a gente encontraria o Homo... Não é o Sapiens, é um dos que vem antes. Meu Deus do céu, calma aí que eu esqueci o nome dele. Neandertal. É o Neandertal. A gente encontraria Neandertais, tá bom? Então, todo mundo que é descendente de europeu, isso é comprovado. Eu vi uma pesquisa outro dia, galerinha que tem descendência europeia, principalmente ingleses e tudo mais, foi um estudo feito com ingleses, né? De análise de DNA e encontraram resquícios de DNA Neandertal. Então, é um DNA que não foi extinto, ainda existe esse DNA Neandertal. Quais são as características deles, Pro? Se a gente voltar aqui, ó, esse aqui, ele é bem antigo, né, a Lucy? Ela é bem antiga, mas ela tem uma característica mais de outros homos, e não o Neandertal. O Neandertal, ele se assemelha mais ao europeu mesmo, tem nariz fino, cabelo muito liso, porque era um clima frio, então o cabelo liso ajudava a esquentar, certo? E era comprido, tá bom? Nariz fino, porque a adaptação deles era para poder não entrar tanto ar gelado no nariz e não se sentir mal com o ar gelado, sabe? Então, tem várias essas adaptações dos seres humanos que foram feitas. E aí foram surgindo as nossas características físicas também. Na Ásia também, com os olhos mais puxados e tudo mais. E com a migração da Ásia para a América, essas características foram trazidas também, certo? Nós temos a nossa Lucy não, a Luzia aqui no Brasil, que infelizmente foi queimada. Quem lembra dela? Quem já viu a Luzia? Já viu alguma imagem, alguma coisa? Já, né? Em algumas reportagens. Algumas reportagens. Vou pegar uma imagem dela aqui para vocês. Luzia, fóssil. Claro que antigamente, pessoal, as nossas características não eram tão parecidas quanto as que a gente tem hoje em dia, né? Nesse período da pré-história. As características, elas eram diferentes, tá? Mas a gente pode dizer que foi um fóssil que carregou características asiáticas, tá bom? Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar essa e vou mostrar outra. A aula vai até às 8, né? Essa é até às 7h50. Meu Deus, tá acabando o horário? Tudo bem. Mas tem 10 minutos ainda. 8, galera. Ó, aqui a gente tem várias representações da Luzia, né? E quando foi feita uma análise do fóssil dela, do crânio dela e de tudo mais, e essa reestruturação do rosto, foi encontrados traços que seriam asiáticos nela. Então, a gente está falando de realmente uma grande migração, né? Se a gente voltar ali, deixa eu parar de compartilhar a informação dela. Se apagar aqui, se acende lá. Eu vou deixar apagar. Socorro. Ué. Se a gente voltar aqui para o nosso mapa, a gente pode ver, né? Como eu falei, da primeira migração, o pessoal foi para a Ásia, da Ásia para a Sibéria, glaciação passou pelo Estreito de Bering. Essa é uma das teorias mais aceitas para a chegada até a América do Sul, tá? E aí desceu para a América do Norte, onde seriam... eles estariam ali por um tempo, na América do Norte, utilizariam muitos recursos, mas a partir de um tempo, os migrantes, né, nossos migrantes pré-históricos, eles precisariam de outros espaços. Por quê que eles precisariam de outros espaços? Um dos motivos seria terras.
né, o sedentarismo, porque eles começaram a ficar sedentários conforme o tempo. O que é sedentários? Galera que não migra, tá? Antigamente eles migravam, eles precisavam de... eles não ficavam em um lugar só, porque eles não plantavam comida, eles caçavam, certo? Caçavam a própria comida. Então, muitas vezes acabava, eles tinham que competir com animais, então acabava os animais que eles podiam caçar ali, eles precisavam se mudar para outros lugares. Mas com o tempo, principalmente depois da chegada na América, eles foram se assentando, né? E acabava tendo conflitos de um grupo com o outro. Ah, eu quero essa terra, eu quero ficar aqui. Ah, eu não tô me dando bem com o grupo e outras pessoas também não estão, então eu vou sair e vou procurar outro lugar e formar outro grupo com essas pessoas. Então existiam vários desses motivos, né? E os assentamentos de terra, então eles começaram a parar de migrar tanto, né? Mas outros grupos foram descendo. Então, foram descendo até chegar aqui na América do Sul. E essa galerinha que ficou na América do Norte e na América do Sul daria origem aos nossos indígenas aqui no Brasil e os indígenas da América do Norte também. Tá bom? A terceira e última migração que a gente tem é da África, que veio para a Ásia e veio para a Oceania, tá bom? Esse Austrália, né? Filipinas, essas ilhas daqui. E a teoria é que eles não foram andando. Seria que eles tiveram, não sei como eles conseguiram, mas criaram embarcações, né? E conseguiram sair da Oceania, daqui do continente da Oceania, e foram para a América do Sul de barco. Então eles pegaram seus barquinhos, foram até lá. Obviamente muitos não sobreviveram, porque no mar a gente tem ondas, né? Incrivelmente muitas ondas. E muitas pessoas, obviamente, morreram, não conseguiriam atravessar. Não só ondas, como animais marinhos também. Oi? Animais marinhos, como tubarão. Sim, também. Mas eles eram diferentes nesse período, né? Não eram os mesmos. Então, isso até é um ponto importante, porque a gente tem animais pré-históricos que eram muito diferentes e talvez muito perigosos, muito maiores, né? Então, eram vários obstáculos. Imensos. Eram vários obstáculos, mas também é aceita essa teoria de que eles conseguiram chegar de barquinhos até a América do Sul, tá bom? Então, a gente, recapitulando, saída da África para a Ásia, para a Sibéria, Estreito de Bering, veio para o Alasca, desceu para a América do Norte, que desceu para a América do Sul, né? E a nossa Luzia, como eu falei, ela é uma das provas que não são mais vivas, infelizmente, porque ela foi queimada, a gente perdeu, né, com o incêndio que teve no museu, mas ela era uma das provas dessa migração do continente asiático para a América do Sul, né? É uma prova de que realmente houve essa migração, de que eles saíram de lá e vieram para cá e trouxeram características de lá para cá. A segunda diáspora, saindo da África, foram para a Europa, certo? E aí ali tiveram a sua adaptação e mudanças físicas e adaptações ambientais e tudo mais. E a terceira saindo da África, vindo para a Oceania e de barquinho para a América, certo? Também vale lembrar que nesse período a terra, as partes de terra que nós tínhamos, elas eram muito mais próximas uma da outra, né? Então o espaço que a gente tinha de mar não era tão grande quanto o que a gente tem hoje, ainda mais pela glaciação, né? Enfim, alguma dúvida até aqui no momento? A Gabriela mandou uma mensagem no chat. Verei agora. Vejamos. Espero que consiga ter essa restauração e limpeza, porque eu não sabia, não acompanhei, mas fico feliz. Certo? Seria uma boa, hein? Para restaurar, né? Seria. Eu não tinha visto as mensagens, deixa eu dar uma recapitulada aqui. A Luzia, sim, ela tem traços asiáticos e africanos, principalmente pela cor da pele, né? Pelas características do nariz. Então, uma semelhança com o africano. Sim, mas a questão dos olhos, ela tem semelhanças asiáticas, tá bom? Aqui no nosso fóssil, como eu falei, as semelhanças com os asiáticos não eram tão acentuadas quanto hoje em dia a gente tem, né?
por exemplo, alguém que veio da Ásia para cá, e os filhos, né, são brasileiros, mas têm as características asiáticas. Então, assim, é diferente, mas os estudos arqueológicos, eles conseguem ver as semelhanças, de acordo com as características da época. Ela tem, tá bom? Africanas e asiáticas. Tem sim. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, a gente tem mais 3 minutinhos antes de terminar a aula, é o seguinte, pessoal. A gente tem o Homo erectus, o Homo sapiens, o Neandertal, né? E muitos deles conviveram juntos nos mesmos períodos, né? Tipo, existiu um, aí esse grupo morreu e aí apareceu outro, do nada. Não, eles não apareceram do nada. De acordo com as mudanças, né, com as migrações, eles iam se adaptando e se tornando um grupo. Então, por exemplo, como eu falei, na Europa, nós temos resquícios de DNA Neandertal nos seres humanos de hoje em dia, e o Neandertal, ele coexistiu com o Homo sapiens, tá bom? Ele coexistiu. Mas como a gente sabe que eles coexistiram? Porque a gente tem algumas teorias de convivência e de exclusão. A de convivência é que os grupos neandertais, eles se relacionaram amigavelmente com os grupos de Homo sapiens, tá? E a gente também tem a teoria da exclusão, que seria uma teoria de que eles não conviviam bem, eles se odiavam, e aí eles entravam em conflitos, se matavam, né? Porque, como eu falei, a história das guerras, nesse período existiam esses conflitos também. Então, eles se desentendiam e aí acabavam brigando, e aí o grupo dos Neandertais foram dizimados. Essas são duas teorias. Eu, particularmente, aqui dando minha opinião, eu acho mais plausível que as duas tenham ocorrido, porque eram muitos grupos, né, de Neandertais e muitos grupos de Homo sapiens. Então, um grupo de Homo sapiens poderia conviver, talvez, e se relacionar com um grupo de Neandertal, né? Os Neandertal e Homo sapiens se relacionarem, né? E darem continuidade a uma geração, se eles não fossem férteis, né? A gente tem essa questão também. E um grupo de Homo sapiens podia se desentender com um grupo de Neandertais e entrarem em guerra, né? Em conflito e acabarem meio que se dizimando, assim, né? E aí é aquela teoria de que os mais fortes ficariam presentes. E nesse caso seriam os Homo sapiens. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Algum comentário? Não? Vou encerrar a gravação, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a esse tema também,